Senhores, boa noite a todos. Boa noite. Acabamos de abrir a nossa sala do Leanway Fórum, nosso segundo dia de Leanway Fórum. Vou aguardar mais um tempinho aqui para a gente iniciar os trabalhos. Enquanto a gente aguarda um pouco, saúde a todos aí, uma boa noite a todos. Excelente, são 18h31. Excelente. Já vou aproveitando e vou saudando os amigos que já estão conosco na sala. Eu estou percebendo aqui, obviamente, né, crescendo. Nós temos perto de 30 colegas aqui conosco. E eu já aproveito para desejar uma boa noite a esses que já estão aqui conosco e vou renovando esses votos para os demais que estão entrando. Boa noite a todos e os votos de um evento produtivo para todos nós. Eu tenho a convicção de que ontem foi da mesma forma. Aliás, ontem foi extremamente interessante. Nós tivemos as contribuições de Valesca Prates, da diretora do Grupo Fleury, Medicina Diagnóstica, e do professor Helder Diniz, falando sobre ensino à distância da Universidade de Pernambuco. Foi extraordinário. E para brilhantar ainda mais, nós tivemos o colega Severo San compondo o painel de discussões e o nosso amigo, parceiro de longa data, o CEO da Produtare, consultores associados e professor da Unicinos, o Junico Antunes. Foi muito legal, eu senti assim, e claro, colhi essas impressões, e eu espero que, da mesma forma, hoje nós temos esse mesmo nível, né, de aproveitamento. Esses são os votos dos colegas que estão aqui com vocês hoje, da Leanway Consult. E aproveito para já dirigir as minhas boas-vindas ao Marcos Burger, que é um dos dois palestrantes que vai estar conosco hoje, já está conosco na sala. E então, assim, me despeço desejando uma boa noite, bom evento a todos nós. Severo San, fique à vontade. Obrigado, Gnato San. Em nome da Leanway aí, eu peço a licença aí de falar em nome da Leanway para falar da imensa alegria que a gente tem nesse momento aí de propiciar o Leanway Forum 2020, que aconteceu ontem, acontece hoje e amanhã. E lembrando o nosso tema central, que é a abordagem Lean em tempos de grande incerteza. Então, é isso que a gente está querendo discutir e trazer aí a luz sobre esse tema e tentando ajudar a todos aí a esclarecer aí, melhorar as operações e com isso, obter resultados melhores. Né? Na tarde de hoje, tivemos, das 14 às 17 horas, tivemos 3 mini cursos, um de Jidoka com o Louro San, nosso colega Louro San, o segundo curso, Integração de Manutenção Autônoma e Kamishibai, com Sandy San, que vai ser o nosso coordenador do painel de debates ao final das apresentações hoje, e Toyota Qatar com o nosso host de hoje, Paulo Nascimento, né? Então foram cursos bastante proveitosos. Amanhã teremos uma nova rodada de mais 3 mini cursos, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no nosso site, a programação, e também convidem aí, indiquem seus contatos para participar. Eu queria saudar também os nossos convidados palestrantes, então o Marcos Burger, nosso amigo de longa data, desde a época da Alpargatas, passando pela Gerdau. O Burger está desde o início da Leanway nos projetos, e hoje ele trabalha na Gerdau nos Estados Unidos, na América do Norte, e ele vai falar hoje sobre a integração do sistema de qualidade e a indústria 4.0 nos Estados Unidos, um tema bastante interessante e com certeza vai ser bastante proveitoso. E também saudar nosso caro Fabiano, ele vai se juntar daqui a pouco da Jacto, Fabiano Pérez da Jacto, que vai nos brindar aí com uma apresentação case da Jacto, que também é uma parceira nossa de muitos anos, e ele vai falar como manter o rumo em direção ao norte verdadeiro, então conduzindo a área industrial nesse momento de pandemia. Também bastante interessante. Eu gostaria também, ao final, saudar aí nosso colega Alexandre Sandes, que vai conduzir o painel, e esperamos, com certeza, discussões bastante proveitosas. Então, desejo a todos um bom fórum
E, por favor, participem nas questões e nos chats também. Um obrigado, um abraço a todos. Legal, Severo San. Obrigado aí pela abertura. Bom, pessoal, saúdo mais uma vez a todos. Uma boa noite. Eu vou passar em breve a palavra agora para Burger, mas antes de eu passar a palavra para o Burger, eu vou comentar um pouco da dinâmica, como vai ser a dinâmica do segundo dia do nosso fórum, né? Nós teremos a seguir a palestra do Marcus Burger, né? A integração do sistema de qualidade, indústria 4.0 nos Estados Unidos. Teremos a palestra, na sequência, a palestra do Fabiano Pérez, sobre a condução, né, do sistema industrial nos tempos de pandemia, né? Como manter-se na direção do norte verdadeiro. E depois, isso no primeiro bloco, né? Depois teremos a segunda palestra, e no terceiro bloco a gente vai ter um painel composto por todos esses que eu acabei de comentar, os palestrantes, juntamente com nossos, né, colegas e amigos Severo e Alexandre Santos, que estará conduzindo aí o painel de discussões. Então, peço a todos que interajam aí no chat, e aqui abaixo, não sei se todos têm conhecem, né, a plataforma aqui. Temos uma teclinha aqui, um sinalzinho de perguntas e respostas, né, de Q&A aqui. É só clicar, enviar a pergunta aqui para o palestrante, que logo após as duas palestras, no terceiro bloco, a gente estará, na medida do possível, conversando e debatendo com as perguntas que tivermos aqui no Q&A, ok? Maravilha. Marcus Burger, tem a palavra, meu amigo. Sucesso aí na sua palestra. A audiência é sua. Por favor. Ok, boa tarde a todos. Um prazer, primeiro, estar aqui com vocês aqui nessa tarde, quase noite aí no Brasil. Antes disso, Marcos, deixa eu só... Eu acabei clicando aqui diferente, mas deixa eu me apresentar o Marcos, pessoal. Antes de passar a palavra para ele, vou apresentar Marcus Burger, tá? Marcus Burger é mestre em engenharia, né, de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em metalurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais e engenheiro mecânico pela Federal de Pernambuco. Tem 22 anos atuando em gestão de diferentes funções, né, tais como gestor da qualidade, de produção, engenharia, sistemas de gestão e universidade corporativa. Atuou em empresas em setores metalúrgicos, tais quais Alcoa e Gerdau, a qual está atualmente como gerente de sistema de qualidade na Gerdau North America, e entre outras, de artigos esportivos como a Alpargatas. É certificado como Black Belt em Six Sigma, tem certificações também nas áreas de qualidade, como ISO 9000, 2015, auditor interno, entre outras, e atua implementando o Lean desde 1998. Ok? Marcos, a palavra é sua agora. Obrigado. Pablo, pela introdução. Agradeço as suas palavras. Gostaria de agradecer inicialmente aqui para o Gnato, o Márcio e o time da Leanway pela oportunidade de poder conversar com vocês a respeito do Lean, da indústria 4.0, um pouco da minha experiência aqui nos Estados Unidos. E acredito que esse é o primeiro fórum que a Leanway vem promovendo e que, porventura, vai acontecer outros no futuro, né? Foi um grande sucesso ontem, eu participei como ouvinte e gostei muito das apresentações. Acredito que espero contribuir com vocês, mantendo o mesmo nível, a mesma qualidade que foi posta ontem no primeiro dia e na primeira noite, né? Muito honrado estar nesse momento ímpar aqui com vocês, sem dúvida. Só para combinar com a plateia, com quem está nos assistindo, na verdade, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu vou tentar responder as perguntas durante a apresentação. Vou pedir ajuda aí do Pablo e da equipe da Leanway para me trazerem as perguntas, caso eu não consiga estar vendo todas elas por aqui. Caso a gente fique com o tempo um pouco apertado, a gente volta às perguntas, conforme o Pablo falou, lá no final no final do dia, onde a gente vai ter o painel e a gente pode discutir esses assuntos um pouco mais profundamente, né? Muito bem.
Deixa eu entrar com vocês. Eu queria fazer uma pequena introdução, né, sobre a realidade aqui dos Estados Unidos. Nós estamos num momento bem ímpar aqui nos Estados Unidos, né? Nós temos pandemia, eleição próxima, enfim, o cenário está bem quente, né? Vamos dizer assim, borbulhando bastante, né? Bastante acontecimentos. Essa semana está acontecendo a convenção do Partido Republicano, na semana passada foi a convenção do Partido Democrata. Então, vocês podem imaginar como é que está o nosso cenário. Mas eu gostaria de trazer um pouco desse cenário no contexto da indústria 4.0 para vocês e por que os Estados Unidos vêm investindo, né, maciçamente na questão da indústria 4.0. Um dos primeiros fatores, né, o grande primeiro desafio que vem sendo posto em xeque aqui nos Estados Unidos é que os Estados Unidos querem realmente voltar ou recuperar o posto de maior fabricante mundial, que foi até então agora, né, pego pela China. Olhando um pouco nesse nosso gráfico aqui inicialmente, o nosso gráfico à direita, eu trago para vocês alguns números, né? Se vocês perceberem, a China possui 28,4% do mercado mundial de produção e os Estados Unidos vêm em segundo lugar com 16,6%, ou seja, a China é quase o dobro dos Estados Unidos, né? O governo federal identificou isso, né? E ela vem trabalhando muito, o governo federal vem trabalhando muito nessa questão de como identificar meios e soluções para poder inverter essa questão, principalmente por um fator econômico, né? Olhando o gráfico um pouco mais abaixo, né, vocês percebem que eu trago para vocês aqui o gráfico atualizado até junho, ou seja, já cobre um pouco a pandemia, os efeitos da pandemia, do déficit da balança, né, comercial americana, nesse caso para produtos industrializados. Então, perceba que em junho, os Estados Unidos teve um déficit de 26,7 bilhões de dólares com a China, né? Ou seja, os Estados Unidos está trazendo mais produtos, né, manufaturados da China do que enviando para a China. E isso é ruim. E isso também fica claro, evidente, que também, de certa forma, né, não era assim o cenário, né? O cenário não estava desta forma antes da pandemia. Se vocês olharem aqui um pouquinho, onde eu estou apontando aqui agora com o mouse, não sei se vocês estão conseguindo chegar ao mouse, mas, enfim, lá para o meados de março, né, antes de março, os números do déficit da balança comercial americana estavam muito próximo do zero, e com uma tendência bem robusta de queda. Ou seja, os Estados Unidos vinham trilhando, né, um caminho de realmente conseguir inverter esse déficit e ficar no saldo positivo. E aí veio a pandemia, e aí nós todos sabemos o que aconteceu, né? Teve o bloco, o pessoal não pode sair de casa, as pessoas não podem sair de casa, as indústrias pararam, enfim, tem todo um reposicionamento estratégico das empresas visando esse cenário, né, caótico que se tornou aí por causa da pandemia. E o governo americano, né, ele identificou essa questão da indústria 4.0 como um potencial, né, para se poder recuperar a sua posição de primeiro lugar de produtos industrializados. E ele acredita que a junção, né, ele acreditou que a junção entre a indústria 4.0, toda essa diversidade de ferramentas que nós temos hoje viáveis para a gente, né, que podem trazer informações online, tomar as decisões mais rápidas, um número de tomar decisões muito mais rápidas, associada com o sistema de gestão de qualidade, trazem, né, oportunidades ímpares, inesperadas e disruptivas, essa é a palavra que eu queria trazer, para tomada, para o bom andamento dos negócios industriais, né, das empresas, né? O quadro abaixo, por exemplo, eu trago para vocês aqui o que nós chamamos de money trail. O que vem a ser isso? É onde as empresas americanas têm investido seu dinheiro desde 2018 até o ano atual em tecnologias da indústria 4.0. Então, vocês podem ver que o primeiro posto lá é a manufatura aditiva, onde você está visando ali, basicamente, a tecnologia que permite a criação de peças e componentes complexos, né, mas com pesos muito leves, ou seja, com uma densidade de material muito leve, principalmente com tecnologia impressora 3D. Em segundo lugar, vem a interface, né, avançada entre equipamento e ser humano, né, que é o famoso HMI, né, é a segunda tecnologia que está sendo mais investida, e a terceira, o posto ali, a inteligência artificial. Muito provavelmente, né, essas posições aí trazidas pela tabela, elas vão estar sendo modificadas devido à pandemia. Esse é um cenário que estava até então pré-pandemia. Enfim, mas fora isso, a indústria, né, a indústria 4.0, ela vem fornecendo também um link, uma redução, né, entre empresa e cliente, com isso, né, trazendo uma série de informações que até então não estavam disponíveis para as empresas,
e isso dá um salto exponencial de possibilidades e de oportunidades para as empresas. O governo americano possui programas bastante robustos atualmente de financiamento para as empresas, né, através de subsídios, incentivos fiscais, de pesquisa e desenvolvimento, para projetos da indústria 4.0, principalmente para startups e pequenas e médias empresas, né, através de serviços downstream, que são nada mais, nada menos que serviços de conexão entre clientes e empresas. Então, o objetivo é conseguir aproximar as empresas dos seus clientes, trazendo para ambos os lados um novo ambiente, né? Um ambiente onde a resposta e o feedback são muito mais imediatos, né? Seguindo adiante, eu gostaria, antes de abordar e trazendo depois desse cenário todo dos Estados Unidos, um pouco de conceito, o que vem a ser o sistema de gestão, né, de qualidade, e o que é uma indústria 4.0, para a gente poder conceituar e, a partir daí, trilhar a apresentação. O primeiro ponto é o que é um sistema de gestão de qualidade, né? Todas as empresas possuem um sistema de gestão de qualidade, né? Seja ele certificado, seja ele reconhecido, seja ele, de certa forma, não oficial. Porque o sistema de gestão de qualidade é nada mais, nada menos que um conjunto de práticas, né, de ações, de ferramentas, de especificações, de fluxos, de processos que as empresas realizam no seu dia a dia e que são constantemente, né, avaliados e monitorados pelos seus stakeholders, ou seja, clientes, sociedade, governo, todos aqueles que, de certa forma, são consumidores daquele serviço ou daquele produto, né? Eu trouxe para vocês uma lista aí de sistemas, né? Que são sistemas de certificação, basicamente, né? Então, nós temos toda a série da ISO 9000, 14000, a questão da ISO 16959, que é para produtos relacionados à indústria automotiva, o ABS, que é um pouco mais focado na indústria do qual eu pertenço, a indústria do aço, que é para um sistema de qualidade focado para materiais e produtos utilizados em plataformas de petróleo, por exemplo, em alto mar. Tem a questão da NQE 01, que é o sistema de gestão de qualidade focado para empresas fornecedoras de energia nuclear e também para empresas que fornecem materiais para essas empresas de energia nuclear. E, além disso, nós temos um sistema de gestão de qualidade que são reconhecidos no ambiente industrial como o sistema Lean. Eu fui lá no site da Lean Way e peguei lá a figurinha do tempo do Lean e coloquei aqui na apresentação, porque a casa, o tempo do Lean, é reconhecidamente um sistema que vem buscar a melhorar as práticas e buscar resultados diferenciados. A American... A ASQ, American Society of Quality, quase que eu troco aqui as palavras, ela fez uma pesquisa, né, com as principais indústrias americanas e ela identificou basicamente 7 pilares ou 7 elementos comuns no sistema de gestão da qualidade, seja ele qual for, né? O primeiro pilar, o primeiro item que ele descobriu que é um elemento comum, é que todo sistema de gestão da qualidade tem um foco no cliente, ou seja, são focados em resultado, né? Então, o sistema de gestão da qualidade, eles visam aumentar o resultado da empresa ou melhorar o resultado da empresa através de melhores práticas, através de desenvolvimento de iniciativas que possam trazer maior produtividade e, por consequência, os melhores resultados. O outro elemento comum no sistema de gestão da qualidade é a questão da liderança. Ou seja, os sistemas de qualidade possuem um papel a liderança possui um papel muito importante na definição de metas, estratégias, objetivos estratégicos da empresa e definição de melhorias, aonde vai ser investido o seu dinheiro e tudo mais. Além disso, o engajamento de pessoas, né? Ou seja, os sistemas de gestão da qualidade reconhecem, né, que nada é feito sem o envolvimento adequado das pessoas que trabalham diretamente na empresa ou indiretamente na empresa ou até com seus consumidores, né? A questão da gestão das melhorias na empresa é um elemento comum também no sistema de gestão da qualidade, de que forma as empresas desenvolvem os seus projetos de melhoria, aonde elas usam o seu dinheiro, né, que recursos que elas direcionam esses recursos, para onde elas direcionam esses recursos. E um outro elemento seguido, né, depois da melhoria, é a questão da atuação no processo. Então, todo o sistema de gestão da qualidade, o foco deles é a atuação no processo, melhoria do processo, né, a própria rotina do processo, fazer com que eles possam ser desenvolvidos da melhor maneira ou de maneira mais robusta possível.
Um outro elemento comum do sistema de gestão da qualidade é decisões baseadas em evidências, né? Aquela que ontem eu vi um item que era muito interessante, né? Um gestor, né, foi trazido o exemplo de que um gestor foi oferecido a um gestor um treinamento e o gestor perguntou, ok, qual é o KPI, né? Qual é o indicador de desempenho que esse treinamento vai melhorar? E é isso que acontece no sistema de gestão da qualidade, né? Baseado num fato, baseado numa evidência, num fato que ocorreu, o que eu vou tomar de decisão a partir daí? Né? E a partir daí eu tomo minha decisão. Outro elemento comum no sistema de gestão da qualidade é a gestão de relações, né? Como é que é feito o gerenciamento das relações entre empresa e funcionários, empresa e seus clientes, empresa e sociedade, até entre os próprios funcionários, entre líder e liderado. Isso é um elemento comum que está presente basicamente em todo o sistema de gestão da qualidade. Esses sistemas eles se interrelacionam dentro do sistema de gestão da qualidade. Tem empresas que têm mais foco em um desses elementos, e, no final, existe maior ou menor interrelação. O grande sucesso para que se tenha um sistema de gestão da qualidade realmente é ter um interrelacionamento, uma ligação entre esses elementos muito fortes. E isso tem que ser aplicado ao longo da cadeia de valor, né? Eu trouxe bem simplificadamente aqui uma cadeia, um fluxo de valor, que é o fluxo de valor que a ISO, né, usa muito, 9001, 2015, que é uma simplificação bem simplória, né, onde você tem lá os recebedores, os outputs em si, os produtos, né, os serviços, as atividades, os insumos, os inputs, né, e quem fornece esses inputs para ele. Né? Então, esses elementos eles têm que eles acontecem em todos esses elos da cadeia. E agora, fazendo um pouco de conceituação do que vem a ser a indústria 4.0, se ouve muito em falar em indústria 4.0, já ouvi falar até indústria 5.0, já, né? Já tem empresas já falando em indústria 5.0. E nós estamos, na verdade, a indústria 4.0, ela vem a ser, é o momento que nós estamos atualmente vivendo mais uma revolução, né, no mundo industrial. Né? Nós reconhecemos que a revolução industrial começou com a mecanização da máquina a vapor, que foi chamada a primeira revolução industrial, passou pela produção em massa, né, quando se conseguiu fazer a produção em linha, e a partir daí se massificar a produção e aumentar a produtividade. Logo na sequência vem a indústria 3.0, que foi a implantação de automações no sistema de produção. E agora você vem com esse novo ambiente, né, que é chamado de indústria 4.0, um novo movimento, né, onde você tem toda a questão da internet, todos os sistemas ligados através de links, onde você consegue ter gestão em tempo real da situação. Né? Então, a indústria 4.0, se a gente fosse definir um pouco o que seria a indústria 4.0, ela é uma transformação sísmica, né, na gestão industrial através de tecnologias smart, tecnologias inteligentes, né, como Cyber Physical System, Internet on Things, computação on cloud, né? Hoje tudo está na nuvem, né? E por que eu dei uma destaque aí na minha apresentação de transformação sísmica? É uma transformação sísmica, pois requer uma transformação cultural do ambiente industrial. É uma nova realidade. Né? Ontem teve uma discussão no painel, no final da noite, que era sobre como é que a gente pode ter o Gemba, gerir o Gemba não estando no Gemba. Simples, o ambiente mudou. O Gemba necessariamente não é necessariamente o chão de fábrica, mas o chão de fábrica pode ser agora em qualquer lugar. Né? O teu ambiente de trabalho pode ser um ambiente virtual, né? Que, se não me engano, foi o Gnato até que comentou isso no dia de ontem. Né? Então, essa mudança sísmica provoca realmente um repensar de como é que nós gerenciamos e como é que as empresas vão conduzir os seus negócios daqui para frente. Né? Alguns exemplos de transformação 4.0, né? O ambiente de trabalho móvel, né? Ora, se eu não preciso mais estar numa mesa em frente ao computador para poder olhar números e tomar decisões. Eu posso estar andando no chão de fábrica e já ter todas as informações em mãos através de um celular. E, a partir daí, tomar minhas decisões. O alinhamento de capacidades, seja ele de processo, de resultados, de produtos e de dados, principalmente de dados, capabilidade de dados. Os dados eles têm que ter repetibilidade e qualidade necessária para poder serem utilizados para tomar de decisão. Né? O incremento do número de tomar decisões, um aumento exponencial de tomar decisões. O número de tomar decisões que nós tomamos hoje, através da transformação 4.0, é muito maior do que se tomava mais ou menos há 5 anos atrás. Né? Onde você recebia, por exemplo, um e-mail e a partir daí você tomava uma decisão, por exemplo. Né? Análise de desempenho em tempo real. Né? Atualmente você possui dados de resultados que estão acontecendo a cada segundo.
se assim você desejar e tiver um sistema robusto necessário para isso. A questão do Big Data, o Data Lake, né? Onde você pode agora ter gestão e controle e análise de um grande grupo de informações, né? Só um exemplo tento simploriamente aqui simplificar e exemplificar um ambiente de trabalho, né? Trazido para a indústria 4.0. Então, você tem hoje em dia, o principal destaque é a questão do monitoramento em tempo real. Você tem produtos, né, com performance online, ou seja, as empresas conseguem hoje em dia monitorar o seu produto no local de sua aplicação, recebendo informações online, ou seja, no momento que está sendo utilizado o equipamento, e a partir daí tomar decisões para novos produtos, ou para desenvolver aquele próprio produto, ou até mesmo para agir preventivamente ou proativamente com o seu cliente. Às vezes, o cliente recebe até ligação do seu fornecedor, né, informando que ele precisa fazer uma manutenção do equipamento, mesmo sem ele saber que precisava fazer essa manutenção, né? Um outro ponto, né, a gestão à distância, permitindo decisões a qualquer momento, em qualquer local. A pesquisa e desenvolvimento de novos produtos mais rápido, usando variadas fontes de feedback. Às vezes, né, existe hoje em dia formas de você capturar nas redes sociais como o seu produto, a sua marca está sendo comentada, seja ela positivamente ou negativamente. E tudo isso muda muito, né, o ambiente de trabalho e a velocidade com que as coisas acontecem no dia a dia das empresas. Agora, se nós trouxermos, né, o sistema de gestão, né, todas as suas ferramentas, toda a sua metodologia e unificarmos com a indústria 4.0, isso vai formar o que nós chamamos de qualidade 4.0. Né? Ontem eu vi uma expressão interessante sobre universidade 4.0, mas é isso, né? É você conseguir utilizar todas as ferramentas disponíveis na indústria 4.0 para a aplicação de um negócio, seja ele uma universidade, seja ele uma empresa de aço, como a questão da Gerdau, ou seja, com um processo de qualidade. E o que vem a ser, né, essa questão da qualidade 4.0? Ele é o alinhamento das práticas de gestão da qualidade, né, com as capacidades e as funcionalidades da indústria 4.0, conduzindo a organização para a excelência operacional. Então, a indústria 4.0, ela vem, na verdade, reforçar, tornar mais robusta a integração entre todos os 7 elementos do sistema de gestão da qualidade que eu defini anteriormente, né? Esses sistemas de gestão, eles sendo mais interligados e de uma forma mais robusta, estando conectados, leva as indústrias, a empresa, para alcançar uma excelência operacional de forma mais rápida. E quais seriam os eixos, né, dessa qualidade 4.0? Né? Esses eixos eles são largamente já difundidos, vocês conseguem encontrar em várias literaturas já fazendo referência a eles. Eu estou trazendo aqui a referência da LNS, que é uma empresa que é focada em transformação industrial aqui nos Estados Unidos. Ela possui como clientes Caterpillar, a própria ExxonMobil, a própria Harley-Davidson aqui e a própria Toyota. Né? A própria Toyota é uma das empresas que usa o serviço da LNS. Né? Eu vou trazendo alguns slides adiante, alguns números dessa pesquisa, que a LNS fez com a participação de 250 empresas aqui nos Estados Unidos. E dos 11 eixos, né, eu não vou entrar em detalhe agora, um por um, porque a gente vai poder viajar um pouco neles aqui ao longo da apresentação, mas lendo aqui basicamente os 11 eixos, são obtenção de dados, a própria abordagem analítica desses dados, a conectividade, a estrutura de conectividade da sua empresa, a colaboração, que é potencializada com a indústria 4.0 e a qualidade 4.0, o desenvolvimento de funcionalidades que até então não eram viáveis, agora são muito mais viáveis, a escalabilidade de dados, ou seja, o número exponencial de dados disponíveis para tomar decisões, a gestão da qualidade em si, como é que ela acontece com essa questão da indústria 4.0, o alinhamento das capacidades, a cultura da excelência, a liderança e as próprias competências, né? Abrindo o primeiro item dos 11 elementos, vem a questão da obtenção de dados, né? A obtenção de dados hoje é um direcionador vital para tomar decisões, né? E consequente implantação da melhorias e atuação no processo do produto, né? Um dos números que foi alcançado pela LMS e que vocês podem ver, ela pesquisou com as 250 empresas, ela dividiu as empresas em 2 grupos. Empresas que são reconhecidamente empresas consideradas líderes em inovação e as demais empresas. Então, ela pegou e dividiu. Das 50 empresas, ela dividiu em 2 grupos. Quais são as empresas que são reconhecidamente inovadoras e as demais empresas?
E fez a seguinte pergunta, né, para eles, ou a seguinte análise: quais dessas empresas, né, possuem visibilidade de qualidade, métricas, né, performance ou análise de qualidade em tempo real? 83% das empresas que são reconhecidamente inovadoras possuem um tipo de análise ou de dados de performance online ou on-time relacionados a serviço relacionado a cliente. As demais empresas, apenas 43% das empresas. Empresas, áreas de performance de fornecedores, né? Métricas relacionadas a performance de fornecedores. Nas empresas inovadoras, apenas 69% dessas empresas possuem algum meio de tempo real de análise de dados, enquanto que as demais empresas, apenas 19%. De engenharia, 55% das empresas são reconhecidamente líderes em inovação e das demais, apenas 17%. Em manufatura, e aí vem uma senhora oportunidade para todos nós, das empresas que são reconhecidamente inovadoras, elas possuem 52% das empresas possuem uma métrica on-time. E as demais empresas, apenas 9% dessas empresas possuem, né? Ou seja, um número ainda muito baixo e uma senhora oportunidade para a gente poder ainda navegar nesse meio. A LMS também, ela tentou qualificar qual seria a transformação de uma empresa tradicional para uma empresa, né, reconhecidamente de qualidade 4.0. E na questão de obtenção de dados, ela identificou que para a obtenção de dados você precisaria ter um volume de dados, saindo um volume de dados de baixo volume para um volume alto. Aí, se você alcançar o volume alto, você estaria dentro de uma qualidade 4.0. Você precisa ter um sistema que possua variedade desses dados, ou seja, dados estruturados como tabelas, aqueles dados que são facilmente relacionados, semi-estruturados, por exemplo, e-mails que circulam na empresa e dados que não são estruturados, como, por exemplo, textos, vídeos, a própria mídia social, né? A velocidade com que as empresas conseguem conectar esses dados, conseguem transportar esses dados e disseminar esses dados, a própria veracidade e a transparência desses dados. Ou seja, não adianta só ter dados. Conseguir os dados, às vezes, não é tão difícil, mas qual é a coracidade desses dados? Qual é a veracidade desses dados? Quanto que pode se confiar nesses dados, né? Isso é muito importante. Então, é importante que uma empresa que esteja alinhada com a qualidade 4.0 tenha coleta rápida e eficaz de dados de múltiplas fontes para tomar as ágeis de decisão, né? Outro item da qualidade 4.0 é a abordagem analítica, né? A LMS conseguiu obter esse dado de 37% das organizações identificam que métricas ruins são o principal obstáculo para alcançar os objetivos da qualidade. Ou seja, da pesquisa realizada com 250 empresas, 37% delas afirmaram que as métricas ruins, têm números ruins nas mãos deles. Eles não conseguem tomar boas decisões porque os dados que eles possuem não são dados confiáveis, não são dados bons. E aí existe uma oportunidade também de trabalhar nessa questão da abordagem de dados, né? Dentro da abordagem de dados, da análise dos dados pelas empresas, eles dividiram essa análise em grupos, né? Então, existem os dados que são descritivos, que são dados que explicam o que aconteceu, que são os dados históricos, né, que a maioria das empresas já possui, né, são os famosos KPIs. Eu consigo ver para trás, né, ou seja, o que aconteceu no passado e, baseado no que aconteceu no passado, eu posso fazer um diagnóstico, seria o segundo grupo de dados, que são dados diagnósticos, que é o que aconteceu, por que a gente falhou ali, né? A gente vai fazer um tratamento de falha, né, uma análise de falha, a gente vai vai analisar os dados e tentar entender o que foi que aconteceu de errado para, a partir daí, tomar uma decisão e uma ação. Também existe um grupo, né, de dados que é o dados preditivos. Ok, eu sei o que aconteceu no passado, eu sei o que foi que aconteceu de errado, ou de certo, enfim. Eu sei o que pode acontecer agora no futuro. Eu consigo fazer um modelo matemático ou estatístico que pode me auxiliar a identificar qual a probabilidade de se alcançar o resultado no futuro. E aí entra a indústria 4.0, com mais um elemento, que seria o elemento prescritivo. Ou seja, eu sei o que aconteceu no passado, eu sei o que foi de errado, eu sei o que pode vir a acontecer no futuro, mas qual é a ação que eu preciso tomar agora para alcançar aquele resultado esperado que eu quero no futuro? E esse é o dado prescritivo. Ou seja, a indústria 4.0, com suas ferramentas e com seus dispositivos, ele vem auxiliar introduzir esse novo elemento, e através de inteligência artificial e de machine learning, você consegue agora fazer com que o teu processo possa se ajudar e possa tomar decisões para se corrigir em tempo real. Eu trago para vocês um gráfico aqui embaixo,
né, que é um gráfico basicamente um histograma, né, onde você tem duas curvas ali. Você tem uma curva em azul e uma curva em laranja. Esse é um dado real, tá? Um dado que a gente coletou aqui na empresa. O dado em azul foi os dados coletados pelo melhor operador do processo. Então, a gente começou a mensurar como o melhor operador tomava suas decisões e quais eram os resultados que ele conseguia obter a partir de suas próprias decisões. E vocês podem ver na linha vermelha pontilhada, ali é nosso target, ali era a nossa meta de alcançar o resultado. E vocês conseguem perceber que a dispersão dos gráficos da curva azul é muito maior que o gráfico laranja. E o que vem a ser esse gráfico laranja? Esse gráfico laranja foi exatamente quando a gente conseguiu introduzir nesse processo um sistema de inteligência artificial, onde o equipamento começou a analisar os seus próprios dados e começou a tomar decisões a partir desses dados. Vocês podem perceber que a dispersão reduziu e a assertividade em relação à meta aumentou potencialmente. Isso porque a gente não tem dados suficientes ainda, nem teve tempo suficiente ainda de fazer com que o equipamento pudesse ainda, né, o machine learning não conseguisse ter o aprendizado ainda total. Mas você já consegue ver uma diferença entre os dois resultados. Isso não quer dizer que o ser humano não é necessário ao processo. Não, porque no final das contas, quem vai tomar a decisão final é o ser humano. Mas isso nos mostra que o equipamento, com suas devidas tecnologias associadas a ele, consegue sim tomar decisões, né? Consegue trazer resultados mais assertivos e com mais capabilidade. O próximo item é a questão da conectividade, né? A indústria 4.0 basicamente transforma a conectividade através da proliferação de sensores, né? A questão dos sensores hoje em dia, no passado eu me lembro, né? Eu queria introduzir alguns sensores no nosso processo aqui na empresa, quanto era árduo para conseguir, quanto caro, né? Ou seja, como era difícil, era custoso, né? Conseguir implantar um sensor nos nossos processos, porque custava muito dinheiro. Era muito dinheiro para conseguir fazer. Hoje em dia, sensores têm um custo muito baixo. A gente possui, por exemplo, uma parceria com uma das universidades aqui nos Estados Unidos, que hoje eles têm um projeto de desenvolvimento de sensores de fibra ótica para medição de ácido líquido. E então, é muito interessante como eles conseguem fazer esses sensores a um preço muito baixo e que consegue a riqueza de informações que a gente consegue coletar a partir daí, né? O exemplo que eu trouxe para vocês aqui, inclusive, é um exemplo que a gente utiliza, né? Tem clientes que utilizam, que são sensores de um dos produtos, né? Dos nossos clientes, que são questão de fabricação de pontes e viadutos, né? Hoje, pontes e viadutos são ricos em sensores. Eles têm sensores medindo em tempo real o estresse do material que está ali, foi utilizado na ponte. Então, ele consegue ver vibração da ponte, consegue ver nível de oxidação das estruturas metálicas da ponte, e, a partir daí, fornecer dados à equipe de engenharia ou à equipe de manutenção, se é necessário fazer alguma intervenção na ponte, se tem algum produto, algum elemento da ponte que está com fadiga e que pode vir a se romper e a colapso, né, ter o colapso total da ponte. Enfim, hoje a indústria 4.0 e a qualidade 4.0 permite essa conexão de dados, essa conectividade, né, muito próxima com o produto e também com seus clientes. Eu não queria estar avançando muito, tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Alexandre Benedito, que diz assim: como os Estados Unidos estão apoiando as empresas americanas na busca pelo ganho da produtividade através da indústria 4.0? A gente abordou isso lá no começo, né, da minha apresentação, através de incentivos fiscais, né? E incentivos fiscais, quando eu digo no governo americano, eu não estou falando apenas do governo federal, tá? Existe um guarda-chuva de incentivos aqui nos Estados Unidos para indústrias que estão caminhando nessa direção. Existem incentivos federais, incentivos do condado e até incentivos da cidade, né, que são todos os níveis praticamente hierárquicos aqui de governamental dos Estados Unidos. Então, o arcabouço de oportunidades e de incentivos do governo federal, estadual, municipal, enfim, do condado, é muito grande, né? Eles fazem isso muito através de abatimento de impostos, tá? Principalmente imposto de renda. O Maurício Melo fez uma pergunta: como você enxerga a importância do uso da visão computacional para apoiar a qualidade 4.0? É muito importante, né, a questão da visão computacional. É importante você conseguir enxergar e ter um uso, por exemplo, de várias ferramentas que vêm associar a questão da visão computacional na indústria 4.0, principalmente a realidade virtual é uma delas, né, que a gente tem utilizado aqui na Gerdau.
que possibilita a gente enxergar o nosso produto em algumas aplicações, e tem muito potencial ainda para se avançar na questão da realidade aumentada, né? Que é você conseguir enxergar a aplicação de um produto no ambiente real, né? Ou seja, não é uma questão virtual, é um ambiente real. Isso foi muito usado, né? Recentemente, vocês devem ter conhecido os caçadores de Pokémon, né? O pessoal ficava caçando, né, os Pokémons através de realidade aumentada. Então, isso existe um potencial absurdo, porque você pode visualizar o seu produto sendo usado no ambiente real e, a partir daí, tomar decisões, né? A questão do sindicato, vem mais uma pergunta, né, que é da Perlat, eu acredito, como os sindicatos e grupos de classe trabalham essas questões nos Estados Unidos. Eles trabalham juntos, nem sempre é fácil, né, a relação, depende muito, os sindicatos dos Estados Unidos depende muito da cidade em que você está, né? A gente teve algumas cidades têm sindicatos onde os sindicatos trabalham proativamente, trabalham em conjunto, né, em parceria realmente com o negócio, para poder desenvolver o processo e chegar a um denominador comum, mas tem cidades onde a gente não consegue, tem sindicatos que a gente realmente não consegue chegar a um denominador comum. Recentemente, a Gerdau decidiu fechar a unidade que nós tínhamos em St. Paul, aqui nos Estados Unidos, por um desses fatores, né? A gente realmente não conseguiu chegar a um denominador comum com o sindicato, foi um dos fatores, não foi o único, tá? E aí nós tivemos que tomar a decisão realmente de fechar a unidade para conseguir avançar, tá? Bem, avançando aqui na apresentação, vamos falar do próximo elemento, que é a colaboração, né? 79% das organizações, né, que foram verificadas pela LMS utilizam e-mails ou workflows automatizados e portais para gerenciar e compartilhar atividades de qualidade devido a não terem um sistema de gestão da qualidade automatizado, né? Que é o ERP, né? Um deles é o ERP, que você conhece o ERP. E isso é interessante, né? Porque você imagina, né? 79% dessas organizações utilizam e-mails como sistema, principal fluxo de informação do sistema de gestão da qualidade. Imagina como é que quantas informações, quantos dados relevantes e quantas oportunidades são perdidas a partir daí, no momento em que você não consegue ter uma traça, como eu posso falar, uma rastreabilidade ou um arquivamento dessas informações de maneira adequada, uma análise desses dados de maneira adequada, né? As redes sociais, né, a Indústria 4.0, ela visa muito na questão das redes sociais, seja elas internas ou externas, né, que através de outras ferramentas como o Social Listening, por exemplo, ela consegue captar informações sobre fatores como satisfação do cliente, novos insights, abrir portas para a inovação. Então, o que é o Social Listening, né? É nada mais, nada menos que um sistema onde ela consegue identificar nas redes sociais quanto é que o teu sistema, a tua empresa, os teus produtos, a tua marca está sendo falada na social media, seja para bem ou seja para mal, né? Porque para mal você consegue ter oportunidade de melhorar ainda mais o seu serviço, evitando-as, né? Feedback é importante, né? Seguindo adiante aqui, existe também a questão da criação de centros de excelências virtuais, né? Antigamente, falava-se muito na questão do centro de excelência, você construir um centro de excelência onde você possa, a partir daí, disseminar conteúdo de benchmark para as demais unidades da sua empresa, né? Hoje em dia, isso não é mais necessário. Hoje em dia, você pode fazer isso através da rede virtual, da plataforma virtual, através da rede social, né? Ou através de outros sistemas, como nós estamos fazendo aqui agora, né? A questão do blockchain, né? Esse é um banco de dados em blocos, né? Seguro e público, né? Onde você pode ter ali informações muito importantes. É muito utilizado atualmente através da criptomoeda, né? Onde você tem o blockchain lá e é totalmente seguro, ou seja, a informação recebe um carimbo, basicamente de data e hora, né? E vincula esse carimbo a dados bem relevantes que podem ser utilizados a qualquer momento, né? Dando sequência, a questão do desenvolvimento das funcionalidades. A criação de apps. No passado, que a gente falava muito no passado recente, 1 ano e meio atrás, 2 anos, a gente falava em criação de um app, parecia algo inatingível para muitas pessoas conseguirem desenvolver o seu próprio app. Na verdade, hoje não. Hoje é muito comum, né, você ter desenvolvimento muito intenso de apps internos, né, na própria empresa, né? Os apps são mecanismos pelos quais as organizações, né, realizam os seus processos, né, coletam e expõem dados, né, dos seus fornecedores, dos seus clientes e também de outros stakeholders. Hoje em dia nós temos apps para praticamente quase todas as aplicações, né, seja para manutenção, seja para qualidade, seja para obter
feedback do funcionário, como está ocorrendo o processo, se tem algum problema, para tratamento de falha. Todos eles são muito rápidos e online, basicamente. Né? E você pode acessar, acesso em qualquer uma dos dispositivos que você possui, seja ele celular ou o próprio iPad, enfim, qualquer outras informações. A questão da escalabilidade de dados, né? Que é a capacidade de suportar o volume de dados, né? Usuários, além de dispositivos. É muito importante, né? Muitas empresas buscam alcançar a qualidade 4.0, a indústria 4.0, mas elas esquecem e não querem investir muito dinheiro, ou investir dinheiro, seja ela a quantia que for, na questão da estrutura, né, que suporta toda essa questão de obtenção de dados e também de conectividade. Né? Uma vez que você vai ter uma escalabilidade, ou seja, vai aumentar o volume de dados que vão ser capturados e de dispositivos que vão estar acessando a sua rede, é fundamental, né, que o teu sistema, né, de computacional, o teu sistema de informática esteja associado, alinhado e adequado para receber essas informações. Né? A própria LMS que fez a pesquisa, a LNS que fez a pesquisa aqui, ela identificou alguns itens, como a questão do volume de dados, os processos que vão estar vinculados a essa questão de dados, analíticas, né, a análise de dados, a própria quantidade de usuários, a questão dos dispositivos que vão estar conectando e as próprias plataformas que vão estar utilizando esses dados. Né? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês em relação ao Cloud Computing, que é o software e aplicativo sem necessidade de adquirir, instalar e gerenciar software no local, que isso reduz absurdamente a questão de investimento, né? Utilização de nuvens como o Microsoft, por exemplo, 365, né? Onde você salva seus arquivos praticamente na nuvem, em tempo real. O próprio Data Lake, onde você consegue, a partir daí, conectar diversos outros apps ou softwares, como, por exemplo, Power BI, e, a partir daí, ganhar em análise e, consequentemente, melhorar suas decisões. Né? Um dos dados que a LNS conseguiu obter foi que 37% das companhias, né, possuem dados fragmentados ou sistemas fragmentados, né, como um dos principais desafios para se alcançar os objetivos da qualidade. Ou seja, os dados existem, mas eles não são completos, nem mostram a figura de uma maneira completa. E, a partir daí, se faz necessário uma melhora no sistema de informática, no sistema hierárquico, né, de informações da sua própria empresa. Seguindo adiante, né, um dos próximos itens é a questão da gestão da qualidade, né, que é o EQMS. Né? Existem vários sistemas que podem trazer essa questão e que possuem dentro do EQMS, né, vários outros subsistemas, podemos dizer assim, como o EHS, com o Environment Health and Safety, o CRM, Customer Relationship, o Enterprise Asset Management, entre outros que eu não vou estar lendo todos, enfim, mas que todos vocês já, de certa forma, direto ou indiretamente, já trabalharam com eles, né? E 21% das empresas, né, que foram pesquisadas pela LNS tinham adotado o EQMS, apenas 21% dessas empresas. Dessas 21%, 41% tinham adotado o EQMS de forma isolada e não integrada. Eu nunca acredito que vocês não tenham ainda ouvido, mas era muito comum quando eu ia no processo, né, fazer auditoria de ISO, ouvir do operador, não, agora eu vou ter que colocar o chapéuzinho de ISO, já sei que eu tenho que responder para você tudo relacionado a ISO. Não, agora é a auditoria de segurança, não vou mais, não é nada a ver com qualidade, é só sobre segurança. E o sistema de integrado de gestão da qualidade visa exatamente integrar esses sistemas num grande sistema chamado Sistema de Gestão da Qualidade, né, para exatamente possibilitar uma gestão e um monitoramento, né, mais adequado em todos os sistemas de uma forma mais racional. Né? Recebi uma pergunta que eu vou deixar mais para o final, né? Essa pergunta eu posso responder depois em off, do Carlos. Qual livros e cursos adquirir para se preparar? Eu tenho uma lista, né, que eu posso fornecer a posterior, eu posso mandar depois para a Newway, e eu vou fazer isso para vocês na sequência. Então, Carlos, fica ligado depois no website da própria Newway, que vai estar disponível para vocês lá essa lista, ok? O Fabrício me pergunta, a utilização da indústria 4.0 está reduzindo a mão de obra nas empresas em geral? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Essa questão de, a indústria 4.0 automatiza os processos, substitui, né, muitas vezes a mão de obra, e com isso a tendência vai ser gerar mais mão de obra, gerar desemprego, né? Na verdade, não. A indústria 4.0 ela vem buscar uma mão de obra mais qualificada. É isso que ela vem buscar. E a própria, se você não trouxe esse gráfico, mas poderia ter trazido, se você olhar o gráfico de desemprego nos Estados Unidos
de 2010 até até março desse ano, antes da pandemia, você vê que a tendência da curva de desemprego nos Estados Unidos estava com tendência acentuada de queda, chegando ao índice de 3,8%, se não me engano, antes da pandemia. Evidentemente que, com o advento da pandemia, deu um salto, né, do nível de desemprego, saiu de 3,8%, se não me engano, para níveis de 14% no primeiro momento, e agora vem reduzindo em abril e vem reduzindo sistematicamente a partir de então. Então, o que se busca, na verdade, é uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra que consiga estar trabalhando com essas ferramentas da indústria 4.0 e desenvolvendo, né, essas novas iniciativas. Então, assim, não é uma realidade aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem conseguindo controlar bem essa questão de associar a indústria 4.0 junto com a questão de empregabilidade, tá? Vamos seguir a apresentação, daqui a pouco eu volto para as perguntas. A questão do alinhamento das capabilidades. Qual é o objetivo de se aumentar a capabilidade? É automatizar as atividades de conformidade, né? É muito importante essa questão da capabilidade, porque quando fala muito em capabilidade, a gente lembra logo de processo, né? Da processo industrial, de produção de produto, né? Mas na indústria 4.0, quando a gente fala em capabilidade, nós estamos falando aqui de capabilidade de dados, processos e de iniciativas. Eu nunca esqueci uma vez que a gente tomou uma iniciativa numa das empresas que eu trabalhei, onde a gente conectou dois processos que não tinham um alto nível de capabilidade, e nós tentamos fazer uma produção, um fluxo contínuo entre os dois processos. O que aconteceu, né? Nas primeiras 48 horas não saía nenhum produto no final da linha de produção. Óbvio, né? Um processo tinha uma capabilidade, o processo tinha uma outra capabilidade completamente diferente, e não conseguiam, as capabilidades não se falavam, não se integravam, não permitiam um fluxo contínuo, não permitia que o processo fluísse de maneira adequada. Isso funciona da mesma forma com dados, né? Os dados, se eles não forem, por exemplo, padronizados, eles se tornam muito difíceis de serem conectados, né? E de serem analisados na sequência. Eu posso trazer para você um exemplo bem simples, né? Um sistema de reclamação de cliente que não possui métricas padronizadas, é muito difícil você, a partir desses dados que não são padronizados, você conseguir fazer uma análise. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples que existe aqui nos Estados Unidos. Você tem um sistema de reclamação de clientes onde você recebe reclamação de clientes em diferentes moedas, como, por exemplo, dólar americano e dólar canadense. Como é que eu vou somar dólar americano com dólar canadense, né, para poder, a partir daí, ter uma consolidação de um dado financeiro de reclamação de cliente? Eu tenho que ter alguma forma de transformar esse dado em uma única moeda. Isso é um exemplo bem simples, mas retrata bem a questão da capabilidade. Tá? Diferenças de métricas, métrica internacional para métrica inglesa, que possui aqui nos Estados Unidos, pounds para toneladas, né? Por exemplo, um dos exemplos. Então, essa questão de capabilidade ela é fundamental, porque ela vai permitir a conectividade, né? A conexão entre diferentes processos e diferentes fontes de dados. A partir daí, sim, você conseguir ter uma tomada de decisão assertiva. A cultura da excelência, que seria o próximo pilar da qualidade 4.0, né? A qualidade 4.0, né, torna a cultura de qualidade mais viável, né, por meio de uma melhor conectividade, visibilidade, insights e colaboração. Se vocês analisar os modelos de gestão, né, que possuem sistemas de gestão da qualidade que estão disponíveis no mercado, todos eles vão, de certa forma, de uma forma mais clara ou de uma forma menos clara, buscar resultados, né, melhorar os resultados da empresa. A qualidade 4.0, que eu trouxe aqui, esse modelinho aqui está um pouco aqui embaixo, que é um modelo baseado no modelo da Juran, né? Ele busca resultados sustentáveis. E como é que seriam esses resultados sustentáveis? Você consegue, através de dois elementos, aumento de vendas, básico, né? Qualquer sistema de gestão de qualidade foca isso, e otimização de custos. Para você conseguir aumento de vendas e otimização de custos, você precisa ter, para aumento de vendas, produtos superiores, produtos com melhor qualidade, produtos mais, né, inovadores, produtos que venham a trazer uma qualidade diferenciada ao que existe no mercado. E questão em relação à otimização de custos, você precisa ter processos eficientes, ou seja, processos que possam ter alta produtividade, baixo nível de perdas e que possam estar produzindo uma repetibilidade constante. Agora, nada disso vai funcionar se você não gerar, no final das contas, o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de great experience, uma excelente experiência para o cliente. E quando fala isso em experiência para o cliente, não é só o produto. Não adianta você ter um produto excelente, mas você tem que ter um serviço de vendas
muito bom, um serviço pré-vendas, um serviço de vendas bom e um serviço pós-venda muito bom. Ou seja, você tem que ter uma forma de conseguir gerar fidelidade daquele cliente, né? Como, por exemplo, um exemplo clássico de que gera fidelidade é as próprias plataformas sociais que vocês utilizam, né? Você escolhe uma plataforma A ou B de acordo com a experiência que você tem com aquela plataforma, né? Se você não tem uma excelente experiência, você vai estar buscando uma solução diferenciada em relação àquilo. Então, a qualidade 4.0, né, torna os processos, os resultados de qualidade mais visíveis e um feedback muito mais rápido. E essa questão da experiência, great experience, ela acontece basicamente em alguns segundos. Então, você coloca o seu produto, seu serviço, e o cliente já te fornece um feedback quase que imediato, né? E se não te fornecer o feedback, você existe meios hoje em dia de coletar esse feedback de forma indireta também, né? Voltando à questão da pesquisa da LNS, a LNS descobriu, dentro daquelas 250 empresas, 36% das companhias, né, citavam, né, um leque de qualidade, uma cultura de qualidade, desculpa, uma cultura de qualidade, como um dos top 5, né, um dos principais itens de barreiras, né, ou desafios para se alcançar os objetivos da qualidade. Então, de novo, né, se você não possui uma estratégia focada, né, para conseguir resultados estáveis, sustentáveis, e que vai ser avaliado pelo seu cliente, porque não interessa se você tem um sistema de gestão bonito para se apresentar ou eficiente para se ver da porta para dentro da fábrica. Ou seja, eu deixo, né, dentro da minha empresa, o meu sistema de gestão é muito bom. Mas se o teu cliente não reconhece isso, no final das contas, o teu cliente não vai estar sendo fidedigno ao seu produto, ao seu serviço, né? Burger? Oi. Só comentando aqui, a gente está com uma audiência bacana e a gente ainda tem algumas perguntas aqui no Q&A e a gente leva a pergunta para o painel, ok? Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pelo input. Das 250 empresas, apenas 13% dessas empresas elas possuem times, né, que nós podemos chamar de multifuncional, né, que entendiam de forma clara os objetivos estratégicos da empresa. Ou seja, esses grupos, a forma como as empresas ainda comunicam suas estratégias e seus objetivos ainda não está de uma forma eficiente. E a qualidade 4.0, com essa questão das ferramentas da indústria 4.0, ela vem trazer um pouco essa questão de como é que a gente pode melhorar essa questão, fornecendo informações mais claras e mais diretas para os nossos funcionários, né? Bem, falando da liderança agora, do pilar da liderança, a LNS também buscou alguns outros dados da LNS. Apenas 13% das companhias, né, dizem que qualidade é prioridade para o gerente, né, o top management, a liderança da empresa. Ou seja, é interessante isso, né? Muitas empresas possuem os seus valores e nas suas políticas, né, a qualidade com destaque, mas quando elas são pesquisadas, elas reconhecem que apenas 13% da liderança realmente tem isso como valor, né? Trabalham essa questão. E por que isso acontece? Porque muitas vezes também acaba se tendo uma má interpretação de que qualidade é qualidade de produto apenas. Então, a qualidade é aquele departamento responsável pelo sistema ISO, ou então quando tem algum problema com algum cliente, né? E não existe uma integração realmente, de fato, entre os sistemas de gestão da própria empresa. Também a LNS trouxe que apenas 37% dessas empresas diz que qualidade é crítico, né, para a satisfação do cliente. 37% apenas dizem isso, né? Apenas 27% das empresas relatam, né, que a função da qualidade possui clara, né, é claro e é muito claro na entrega, né, da estratégia da corporação. Está muito claro isso na estratégia da corporação. Apenas 26% dessas empresas. E essa questão assim, tem bastante oportunidade, né, para se avançar, para se conseguir os resultados sustentáveis, né, ou seja, resultado com capabilidade. A questão das competências, né? Olha que interessante, a própria pesquisa da LMS trouxe que 50% das empresas, né, possuem um sistema, né, de treinamento, né, 50% das empresas reconhecem que treinamento operacional é um dos elementos mais críticos, né, dos processos de desafio, para alcançar os desafios, né? 35% das companhias possuem um sistema de gestão de treinamento automatizado e apenas 8%, e aí é um ponto-chave, 8% das empresas possui uma forma de harmonização entre esses treinamentos. E o que vem a ser a harmonização dos treinamentos? Treinamento, você está passando uma mensagem, você está comunicando aonde a empresa quer chegar e de que forma ela quer chegar a esses objetivos.
se as empresas não fazem uma harmonização entre os treinamentos, um link claro aos seus valores, aos seus princípios e aonde ela quer alcançar, o que ela quer alcançar, existe uma desconexão, né, clara entre os elementos, os 7 elementos do modelo de gestão da qualidade, né? Bem, basicamente é isso. Eu espero ter não confundido mais do que explicado. Estou vendo que nós temos várias perguntas aqui no chat e eu espero poder respondê-las no painel que vai acontecer no final aqui do dia. Com certeza, Burger. Obrigado aí pela palestra, muito bacana, muito agregadora, com certeza aí sanando bastante dúvida do pessoal. E reforçamos, pessoal, que as perguntas ainda que não foram respondidas, a gente vai formar o painel logo após a palestra de Fabiano e a gente vai poder continuar com essa discussão. Ok? Ginato-san, boa noite novamente. Tem a palavra, meu amigo. Boa noite, boa noite. Antes de falar por 2 minutinhos, eu queria saber se nós já temos o Fabiano San conosco. Estou presente, Guinato. Guinato. Na audiência, porque eu já me contactei com ele. Tá aí? Estou sim. Fabiano San, boa noite. Seja bem-vindo. Me escuta bem? Sim, escuto bem. Excelente, fantástico. Que bom, fico contente de tê-lo aqui. Deixa eu dizer o seguinte para vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Burger. Nós vamos renovar esses agradecimentos mais ao final da noite, final do nosso segundo dia, melhor, segunda noite. Mas, Burger, muito obrigado pela tua mensagem super agregadora em termos de valor, né? Muito obrigado mesmo. E super atual, né? É o que a gente tem curiosidade de saber, sobretudo aí, né, nos Estados Unidos, que estão alguns passos à nossa frente. Então, a gente tem aí uma oportunidade de aprender com você e muito mais agora ao final, no bloco do painel. Eu queria rapidamente, vou deixar as honras da casa para meus colegas,